E nesse vídeo eu vou contar pra você tudo o que aconteceu durante os 4 meses que eu estive desempregada, sentimentalmente, fisicamente, financeiramente, que é muito importante. Eu vou mostrar tudo pra vocês e vai ser como um desabafo mesmo. Mas antes, eu preciso falar para quem não me conhece e é novo no canal, seja bem-vindo, meu nome é Milena, eu tenho 24 anos e no ano de 2025 aconteceram muitas coisas. 2025 foi o ano que eu completei 10 anos de Japão e eu não imaginava tudo o que ia acontecer na minha vida nesse ano. Então eu vou voltar um pouquinho na história para te contextualizar e depois eu vou explicar tudo de acordo com o que eu vivi, ok? Bora lá. Desde 2024 eu vim tendo crises e eu não sabia o que era. Eu tava indo no médico, o médico só falava que era nervo inflamado, não investigava direito, não me dava conclusões, aplicava injeção e medicamento, mas os medicamentos começaram a não fazer efeito e eu comecei a ficar preocupada porque eu ficava 2 semanas totalmente travada. E quando eu voltava a trabalhar, passava um mês, eu travava de novo. E isso começou a ficar bem recorrente e eu voltava lá para tomar mais injeção e ele não falava o que eu tinha. Até que um belo dia eu perguntei para ele, eu falei assim, mas o que é que eu tenho? E ele foi totalmente grosso, estúpido comigo, gritou comigo na clínica, falou assim, que eu ia lá para poder tomar injeção para destravar. Mas eu falava assim, tá, mas qual doença que eu tenho? Porque até então eu não tinha um nome do que era que estava me causando aquilo. E aí ele ficou estressado, achando que eu tava desconfiando do serviço dele, e só falou assim que toda vez que eu tivesse com dor eu tinha que ir lá, mas não me falava o nome. Eu resolvi trocar de médico. No novo médico eu tive que fazer raio-x. No raio-x foi detectado uma inversão da lordose da estrutura do pescoço, do osso do pescoço. E também, por conta disso, uma cervicobraquial que dá no ombro e no braço esquerdo. Só que mesmo tendo esse diagnóstico, foi um pouco de alívio. Eu levei isso na minha fábrica, onde eu trabalhava. Mas ainda não fazia sentido, porque ele me dava o remédio da cervico e pra, tipo, relaxar a musculatura, mas ainda assim tinha crises de dor e logo mais travava de novo, e era muito recorrente também. Foi aí que, depois de fisioterapia, remédio, injeção, eu pedi para ele fazer uma ressonância magnética, porque eu desconfiava que não era só uma cervicobraquial, que eu poderia estar com alguma coisa no osso mesmo, ou nos discos da coluna, enfim. Aí ele fez e a gente descobriu a hérnia de disco cervical, e junto com a cervicobraquial e inversão da lordose, enfim. A hérnia de disco braquial foi descoberta mês 11 de 2025 e nesse processo todo, toda vez que eu ficava com inflamação, eu ficava sem movimentar, paralisia total do pescoço, ombro e braço esquerdo. E isso foi causando muitas, assim, questionamento da minha empresa, porque eu não sabia o que eu tinha. Eu explicava que eu não conseguia mexer, que era nervo inflamado, como o médico me falava, mas não fazia sentido para eles e não fazia sentido nem para mim mesma. Então, quando eu descobri a hérnia, eu levei esse diagnóstico, né, para minha empreiteira e falei, estou com a hérnia de disco e é isso que eu tenho que fazer, não tem o que eu fazer, eu tenho que esperar destravar o pescoço para continuar trabalhando, mas tem que esperar o tempo que tiver que esperar. E nisso eles resolveram que não iam mais manter minha vaga, porque eles precisavam que eu voltasse ao serviço quanto mais rápido possível, e com essas novas condições isso não seria possível, né? Então, foi aí que eu fui demitida no Japão. E, gente, eu tô aqui desde 2015 e eu comecei a trabalhar muito jovem, com 16 anos, para ajudar em casa e também para me ajudar financeiramente a conquistar minhas coisas. E dos 16 até os 24 anos, nada disso tinha me acontecido. Pelo contrário, eu sempre recebia muito elogio das empresas que eu trabalhei, propostas. E então, era uma das coisas que nunca passou na minha cabeça que eu ia ter um problema de saúde tão grave a ponto de eu não poder trabalhar para uma empresa por conta desse problema de saúde. Sendo que, ao mesmo tempo, na minha cabeça era uma bagunça, porque eu sabia que aquele problema de saúde foi desenvolvido por tanto de esforço físico que eu fazia para a empresa, que eu me dedicava para o trabalho. Então, na minha cabeça, essas coisas ficaram bem mal resolvidas no começo, porque eu sei que eu tinha que ter fé, que era para algo melhor,
mas ao mesmo tempo a dor, as crises, a paralisia e tudo o que acontecia, as cobranças de volta a trabalhar, será que você não tá mentindo pra faltar, pra fazer outras coisas? Tudo isso deixa a gente triste e com a autoestima bem baixa, porque você começa a se questionar e às vezes até duvidar da sua própria verdade. E foi um processo que eu fiquei assim, meu, eu vou no médico, o médico fala que é só nervo, como se fosse uma coisa tão simples. E aí eu falo isso no serviço e eles zombam de mim, falando que eu tô faltando por nervo inflamado, que todo mundo tem dor. Só que eu tentava explicar que a minha dor era uma dor muito paralisante e que eu realmente não conseguia mexer. Tipo, teve um dia que eles me obrigaram a voltar, porque eles me ameaçaram, falando que se eu nãoisse, eles iriam me demitir naquele dia. Eu fui travada, com um lado do corpo mexendo, e mesmo assim tentei trabalhar. Reagiram como se eles não tivessem me cobrado tanto pra ir. Reagiram tipo, nossa, mas você tá bem pra trabalhar? Como se não tivesse aquela conversa de se você não for trabalhar, você vai ser demitida. E eu olhando toda aquela situação, tipo, cara, não é possível isso. Eles estão fingindo que estão preocupados comigo na frente dos outros funcionários, sendo que no telefone eles literalmente. Ambulância passando. No telefone eles literalmente falaram que se eu não voltasse, eles iriam me demitir. E aí eu fui com um lado só do corpo e ainda tem a audácia de perguntar se eu tô bem pra trabalhar, sabe? E eu, nervosa, falei, quer saber, eu vou trabalhar. Também vou fazer, tipo, vou provar pra eles. E nesse vou provar pra eles, gente, eu não aguentei nem 15 minutos. Eu comecei a trabalhar e eu usava esse lado aqui pra o Doraiba, né, pra parafusar a peça. E ele não mexia, não ia, não dava pra segurar o peso do Doraiba, não dava. E aí eu lembro que eu comecei a chorar muito. Eu chorava na linha. Eu chorava, falava assim, cara, não é possível que isso tá acontecendo. Eu me senti muito, assim, esquisita. Eu não sei nem colocar em palavras, porque ao mesmo tempo eu não precisava estar provando nada pra ninguém, mas ao mesmo tempo a minha cobrança de produtividade comigo mesmo era tão grande que eu fui, sabe? Eu falei, não, eu não posso desistir desse serviço, eu não posso desistir dos projetos, porque eu tô aqui para algo que eu quero realizar. E eu sempre tive muita meta e muito plano certinho. Tanto que viver no Japão e não estar trabalhando e não estar conseguindo fazer os planos que eu tenho em mente é insuportável para mim, porque aqui a vida é sobre produtividade e os planos meu e do meu marido sempre foram sobre produtividade, porque a gente quer construir patrimônio, quer ter mais coisas, mais condições para a gente voltar para o Brasil, que é o país que a gente sente que tem as nossas raízes, que é o país que a gente sente que quer viver a vida lá. Então aqui é tudo muito instantâneo, é tudo muito passageiro, só que é tudo muito sacrificoso, porque a gente sabe que se a gente não fazer o máximo aqui agora, esse plano de voltar para o Brasil ia ficar cada vez mais longe. E eu não sei se tem alguém no vídeo que tá entendendo exatamente o que eu tô tentando passar, porque às vezes é difícil passar tanto que o que os nossos olhos vê, o que nossa intuição fala e o que, tipo assim, realmente tá acontecendo por trás daquilo tudo, sabe? E, enfim, eu acho que esse vídeo é pra mostrar um pouco de tudo isso, né? Que são processos. Não é só, ai, me tratou mal. Não. Me tratou mal, eu tive que reagir de uma tal forma pra não perder o emprego, mas aí vira uma reviravolta, aí o corpo não quis, eu queria, meu corpo não queria, e tudo foi acontecendo, e você luta com você mesmo pra dar conta de fazer alguma coisa, e às vezes essas coisas não acontecem do jeito que você tanto esperava. Dito isso, eu fui demitida e esse processo de demissão, quando eu fui demitida no dia, eu fiquei um pouco chateada, porque eu acho que é normal se sentir chateado com tudo, e ainda mais sabendo que é por doença e por uma doença que é tão ruim e que dói tanto e que foi desenvolvida através de uma dedicação extra por trabalhar ali, sabe? Então, eu fiquei chateada comigo, eu fiquei chateada com a empresa, muito chateada com a empreiteira, porque a empreiteira, ela foi bem, assim, filha daquela coisa em alguns aspectos, sabe? Eu conversava com eles, em vez deles me defenderem para a empresa, eles ficavam contra também, ameaçando, exigindo comprovação, como se eu não estivesse comprovando, sabe? O suficiente. Então,
todo esse processo foi um processo bem doloroso. Mas eu decidi que eu não ia deixar abalar 100%, porque na minha cabeça também, por um outro lado, tinha a parte espiritual que me falava que isso tudo era necessário naquele momento para que eu entendesse algo maior. Então, eu comecei a fazer vídeo pro YouTube. Aqui, né, eu já tava tentando manter o canal, mas ele não tava fluindo tão bem, porque eu achava que o meu caminho era mostrar os lugares, as viagens, o status, estilo de vida. E, na verdade, isso não tava indo pra frente, não tava dando resultado esperado. Então eu pensei, cara, eu não quero mais mostrar coisas, eu quero mostrar quem eu sou e quero mostrar o que eu passo e a realidade das pessoas que vêm pra cá pra viver, pra morar aqui. Não só das pessoas que vêm pra cá e mostram um lugar turístico e mostra a parte boa da cultura e só. Não, eu quero mostrar o que o Japão pode fazer com as pessoas, o que o Japão é de verdade, tanto na parte boa quanto na parte ruim e tudo que eu tô aprendendo nesse processo todo de Japão. E quando eu comecei a fazer o vídeo da demissão, aí que meu canal subiu, as visualizações subiram, o YouTube começou a entregar para mais pessoas. Muita gente me conheceu através da demissão e imensamente eu sou muito grata por isso. Eu não imaginava que uma dor, um constrangimento, porque no começo eu fiquei com muita vergonha. Eu pensava, será que eu vou falar isso? Mas que vergonha, eu fui demitida. E eu ainda tô doente ainda, e eu tenho que me preservar, porque eu tô doente, eu preciso melhorar na minha saúde. Eu tava fazendo fisioterapia, então eu ficava, será que essas coisas as pessoas devem ficar sabendo? Essa é uma coisa muito pessoal minha. Mas eu fui pelo caminho de compartilhar pra ver no que dava. E deu muito bom. E eu acho que isso me surpreendeu muito positivamente. E foi a força que eu precisava pra suportar o processo, os 4 meses, onde eu reestruturei toda a minha vida. Fiz fisioterapia, mudei meu pensamento, mudei algumas formas de agir e de pensar e de ser tão rígida comigo mesma. E também ajudei outras pessoas ensinando o que eu tinha que fazer dali pra frente, a parte racional, que é você pedir isenção, que é você ir atrás do seu seguro-desemprego. Eu mostrei a minha realidade durante esses 4 meses. E tem mais coisas que eu vou passando pra vocês ao longo de como é voltar ao trabalho, mesmo tendo problema de saúde, como que tá sendo todo o resto do processo, porque a vida é um eterno processo, né? E a gente não morreu, então a gente tá aqui pra isso. Nossa, tô com sede, tô falando demais. No primeiro mês, quando eu fui demitida, foi dia 5. Não, eu fui demitida dia 19 do 11. Mas eu parei de trabalhar dia 5 do 11. Eu entrei em atestado médico. E quando acabou esse atestado, eu tive que pegar outro atestado, porque eu ainda tava travada, não tava conseguindo voltar às minhas funções. E aí que a minha empreiteira resolveu me demitir. Nesse período do mês 11, eu ainda tinha Yukio pra tirar, que são as folgas remuneradas. Então, o período que eu fiquei de atestado médico, que foi certinho um mês, eu recebi o Shobyo TAT. Só uma parcela de um mês, né, dos dois atestados médicos, eu recebi o Shobyo TAT. Mas por que eu não entrei no Shobyo TAT? Eu acho que é uma das questões que tem pessoas que ainda não entenderam o motivo. O motivo que eu não entrei no Shobyo TAT foi porque o que eu ia receber por mês não cobria todos os gastos que eu tava tendo com fisioterapia e atestado. Porque a clínica que eu tava fazendo a fisioterapia, que eu faço acompanhamento, essa clínica, ela dá atestado a cada 2 semanas e cada vez que eu tenho que pegar o atestado, eu pago em torno de 4 mil e pouquinhos. 4 mil e poucos. E fora a consulta, fora a medicação, então cada vez que vai lá, assim, pra pegar o atestado, somando tudo, dá mais ou menos 10 mil ienes. E se eu tinha que fazer isso 2 vezes no mês, só aí já ia uns 20, 25 mil ienes, né? Fora os dias que eu vou só pra fisioterapia e pra pegar remédio. Então, eu fiz os cálculos, ia dar mais ou menos uns 30 mil. E o que eu ia receber por mês de Shobyo TAT era 100 mil, nada mais que isso. E então, não compensava receber 100 mil, gastar 30 só no médico e ficar com os outros 60 pra, né, enfim, passar o mês. E não ia pagar, não ia cobrir as minhas despesas de passar o mês. E na época a gente tava com 2 carros também. E não que, como fala? Ia ficar apertado e eu não vi necessidade, porque como eu sou muito jovem e o médico me falou que ele não ia me afastar, que ele poderia. Hérnia de disco é uma doença que sim, você pode ficar incapacitado de trabalhar, você pode se aposentar,
Porém, pela minha idade, por ser estrangeira, ele me disse com toda certeza que eu não ia conseguir sobreviver muito no Japão, financeiramente falando, se eu já ficasse incapacitada tão jovem. Então, como não é questão, eu estou no Japão para trabalhar, porque eu tenho meus sonhos e minhas prioridades de voltar embora. Eu me vi numa bifurcação, onde eu tinha que escolher um caminho e com fé no que eu fosse me dedicar ali, né? Porque se eu ficasse no Shobyo TT por 1 ano e meio, eu ia receber esses 100 mil, mas pra ficar no Shobyo TT, eu tinha que fazer esse tratamento até acabar o período do Shobyo TT. Então, todos os meses, gastando 30 mil, sobrando 60 mil por 1 ano e meio. E fazendo todos os cálculos, analisando a minha realidade de vida, o meu desejo e tudo o que eu quero conquistar, isso não era viável pra mim no momento. Tanto porque a gente tá com planejamento de voltar pro Brasil e não ia demorar muito, então não tinha porquê eu passar todo esse período numa baixa muito baixa, sabe? Mas pelo Shakai Hoken, o seguro de saúde privado da empresa, eu tinha esse direito de ficar 1 ano e meio afastada recebendo esse valor. Eu decidi entrar no seguro-desemprego porque eu decidi que eu ia achar um emprego pra mim e que o período do seguro-desemprego até eu conseguir um emprego já seria suficiente pra minha recuperação, pra eu ajeitar o que estava bagunçado na minha vida e pra me dar a melhor condição de achar algo mais leve e mais fácil pra mim. Então, eu entrei no seguro, fiquei por 2 meses e meio, gente. Porque o primeiro mês, igual eu falei, o mês 11, eu recebi do Shobyo TAT. Eu ainda tinha Yukio, então o meu contrato de trabalho foi até mais ou menos dia 15 de dezembro. Então, oficialmente demitida, foi depois do dia 15 de dezembro. Que eu lembro que eu fui dar entrada no seguro-desemprego no dia do Natal. Então, eu entrei no seguro-desemprego no dia do Natal, dia 25 de dezembro. Então, demorou. Esse primeiro mês, recebi do Shobyo. Depois, eu recebi uns dias do Yukio, a folga remunerada. E aí que eu dei entrada no seguro. Então, no seguro eu fiquei janeiro, fevereiro. E agora, no começo de março, eu já dei baixa no seguro. E já dei entrada no bônus por recolocação de emprego, porque eu consegui um novo emprego. E isso vai ficar para outro vídeo no canal. Seguro-desemprego, eu acho que eu cheguei a comentar com vocês que um mês inteiro tava me pagando cerca de 170 mil ienes. Que também não é um valor absurdo, mas que é bem mais do que, né, 100 mil. E assim, é direito nosso, né, eu não ia ficar desempregada pra sempre, então é meu direito, eu decidi ir por esse caminho. E falando financeiramente, o que mudou? Em casa, praticamente não mudou nada, porque, graças a Deus, todo o período que eu trabalhei no Japão foram períodos que, de pouquinho em pouquinho, mesmo não recebendo muito de salário, mas foram períodos que eu consegui guardar um pouco de dinheiro. Então, tenho reserva de emergência, tenho algumas aplicações e não passei necessidade. Porém, viver com isso no Japão e não ter nenhuma reserva, não ter nenhum, tipo, fonte, um segundo plano, realmente é apertado. E sim, dependendo da condição e do ritmo de vida que você leva, não dá pra pagar tudo. Mas graças a Deus, na minha casa, a gente não passou nenhum aperto financeiro. A gente sempre foi bem econômicos, então a gente sempre economizou o máximo que dava. Tem mês que dá pra economizar mais, tem mês que não dá pra economizar nada, vai tudo, mas os que a gente economiza acaba, né, tipo, suprindo os que não dá. E nesse período eu não senti falta de nada, pelo contrário, a minha vida continuou, graças a Deus. E graças ao meu esforço do meu marido, tudo deu certo. E agora, sentimentalmente, eu entendi que a gente não pode se doar tanto pra algo que não é nosso. Porque às vezes vai vir a pressão do chefe pra você fazer mais, pra você ir mais rápido, pra você pegar mais peso. Dependendo do lugar que você vai trabalhar, tem lugares muito, muito tóxicos no Japão. Tem empreiteiras que você tem que tomar muito cuidado, porque são empreiteiras que não vão te ajudar, que não estão ali pra você, que na verdade só estão fazendo média com os chefes ou com a empresa e que só estão pensando em lucrar, não estão pensando em você e nem de te ajudar com nenhum suporte. Então, se você está vindo do Brasil, sonho de morar no Japão, tome muito cuidado com empresas que trazem para o Japão e também com empreiteiras. Se você vier financiado, se não vier financiado, tome cuidado na onde você vai entrar, porque dependendo do que você escolher, pode ser difícil de sair e você pode acabar cedendo à pressão pela vontade de construir algo que você, né, colocou aí como meta. Então, nisso, eu acho que nessa empresa e com a empreiteira que eu estava, eu me dei mal. Mas tudo é aprendizado, gente. Foi bom. Eu aprendi
vai estar no meu currículo que eu trabalhei numa empresa grande e vai estar lá que, tipo assim, que eu aprendi muita coisa ali, entendeu? Então não é só pelos erros, não é só pelas coisas que aconteceram, mas é pelo o quanto você aprendeu e se desenvolveu como pessoa. E eu entendi que eu tava levando a vida muito no automático, que eu tava ali insistindo em ficar num lugar que já não me cabia mais, que já não me supria mais, que não tava me fazendo bem, nem emocionalmente, nem fisicamente, mas eu estava me obrigando a aguentar aquilo por uma pressão tanto da empresa quanto dos meus projetos e por querer sempre mais e mais e mais e saber exatamente onde eu tava, tipo, o que o dinheiro ia, quanto que eu ia receber, pela estabilidade que aquele lugar me dava. E às vezes a gente não pode se apegar nisso, porque ao mesmo tempo que nesse tempo que eu fiquei ali foi estável, quando aconteceu tudo isso, foi um fundo do poço grande, que graças a Deus não foi pior, porque como eu disse, eu já tinha uma condição financeira um pouco melhor dos meses anteriores onde eu fui economizando, né? Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas, espero que vocês gostem de vídeos como esse, de desabafo. Na verdade, eu queria gravar na rua, andando, mostrando a cidade, mas hoje tá chovendo, tá friozinho. E aqui no Japão tá tendo dias assim, onde tem dia que tá sol, e onde tá chovendo, tá nublado, já estamos na primavera, no meio dos sakuras, e às vezes faz esse frio e a gente fica em casa. Sobre meu serviço, sobre o meu apartamento, sobre essas outras coisas, eu quero trazer vídeos aqui pra vocês no canal, mostrando essa nova fase, mostrando tudo aqui, a realidade, os gastos, tudo que vocês possam ter curiosidade, eu quero estar trazendo aqui pro canal ainda, então já se inscreve, já curte, já compartilha, manda pra alguém que tem sonho de conhecer o Japão e também deixa aqui nos comentários se vocês acham que faltou alguma coisa que vocês não entenderam e que querem saber, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau!